aí você vai viajar de navio e você tem medo de enjoar. O que é muito natural, principalmente para as pessoas que nunca viajaram de navio, né? Pois é, minha gente, eu já fiz um vídeo aqui falando se navio de cruzeiro tá enjoo, se a gente enjoa a bordo. Nesse vídeo aqui que eu vou deixar linkadinho na descrição. Lá eu também falo algumas coisas, como você pode fazer para te ajudar a resolver esse problema se acontecer com você a bordo. Mas hoje, nesse vídeo aqui, eu vou te dar 8 dicas para você evitar enjoo a bordo do seu cruzeiro marítimo. A gente vai focar mais na resolução do problema do que no problema em si. Eu sou a Andrea do blog Top 5 Tour e é sobre isso que a gente vai papear hoje. Bora? Bom, gente, como eu sempre falo por aqui, viajar de navio é uma coisa super tranquila, tá? Os navios são super grandes, são super estáveis, é difícil as pessoas enjoarem a bordo. Mas acontece? Acontece, principalmente se o clima não estiver legal, estiver chovendo, vento, essas coisas todas, isso faz o navio balançar um pouco mais do que o normal, naturalmente. Mas em regra, eles são bem estáveis, o que faz com que a maioria dos passageiros não enjoem. Tanto que eu até fiz uma enquete aqui no YouTube e lá no meu Instagram também perguntando, olha, você foi viajar? E daí? Você enjoou? Você não enjoou? O que aconteceu com você? E a maioria, grande maioria das pessoas disseram que não, que foi super tranquilo, zero enjoo. Mas mesmo assim, como pode acontecer? Bora resolver esse problema. Gente, lembrando aqui, pelo amor de Deus, que eu não sou médica, não tenho pretensão de ser. O que eu vou falar aqui pra vocês são algumas coisinhas que vocês podem fazer pra evitar enjoo, ou se você enjoar, você tentar resolver isso a bordo. Logicamente que se você for comprar alguma medicação, procure seu médico antes de qualquer coisa, né, minha gente? Pelo amor de Deus. Vamos ser responsáveis com isso. Bom, gente, a primeira dica que eu dou é a localização da sua cabine. Como eu já falei nesse vídeo aqui também, quanto mais no meio do navio, seja com relação à proa, com relação à polpa e com relação a em cima e com relação a embaixo do navio, quanto mais no meio a sua cabine ficar, melhor. Menos ela vai balançar. Ah, André, isso significa que se eu ficar na frente vai balançar muito? E se eu ficar atrás também vai balançar muito? Não, gente, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que no meio do navio é o lugar mais estável. Tudo é estável, mas se tem um lugar que é mais estável, é no meio do navio. Entendeu? Não, tem que falar porque em alguns vídeos, por exemplo, quando eu falei no vídeo também do qual o melhor navio de cruzeiro que vai vir pra temporada 24, 25, aí eu falei do Grandiosa, falei do Civil, ah, mas eu vou viajar não sei aonde. Poxa, eu não devia ter escolhido esse. Não, gente, todos os navios são bons, entendeu? É que os melhores, seguindo alguns critérios, são esses. E a mesma coisa aqui com relação à localização da cabine. Quanto mais no meio, menos balança. A segunda dica que eu dou, minha gente, já reforçando o que eu falei lá no comecinho do vídeo, é você levar um remedinho para enjoo, tá? Antes, consultar seu médico, tudo direitinho, mas não custa nada você colocar na sua bolsa, você tem medo de enjoar, você colocar um remedinho para enjoo para garantir isso, e também para estômago, viu, gente? Que às vezes a gente só pensa no enjoo, nas náuseas ou qualquer coisa assim, mas a gente esquece do estômago. Então também pro estômago também vale a pena, sabe, levar um remedinho. Ah, quais são os remédios para enjoo? Pergunta pro médico, tá? Mas normalmente, né, os clássicos que existem são o Dramin, o Vonal e o Plasil. E para estômago tem vários, né, gente? Omeprazol, pantoprazol. Eu tenho o costume de usar muito o Milanta Plus, que me ajuda bastante quando eu tenho alguma coisinha. Mas enfim, pergunta pro médico. O André aqui tá só falando, entendeu? Tá só sugerindo. Falando que é interessante você levar um remédio depois que você perguntar pro seu médico a bordo do cruzeiro pra, se tiver algum probleminha, você tomar. Outra coisa, gente, que eu vou falar aqui também, que muita gente fala que dá resultado, eu confesso que eu nunca usei, mas como tem muito relato de gente que usa e dá certo, são aquelas pulseiras que funcionam por acupressão. Não sei. Mas tem muita gente que compra tipo essas aqui, que tem inclusive lá na minha listinha de produtos de viagem, vou deixar linkadinho na descrição se você quiser dar uma olhadinha. Tem pessoas que usam essas pulseiras para enjoo e dizem que resolvem, tá? Então fica aí a dica de mais uma opção para você fazer o teste aí se você tiver com medo de enjoar a bordo. Assim como as pulseiras, também tem os adesivos, gente. Tem alguns adesivos também que você cola aqui na região do pescoço e que eles também têm a indicação para evitar o enjoo a bordo, tá? Também nunca usei, mas como tem relato também de pessoas que usam e dá certo, então também fica aqui como diquinha pra vocês. Uma outra coisa que é bom pra enjoo, se você tiver a bordo e não quiser tomar um remédio especificamente, não foi indicado pelo seu médico tomar remédio, é você comer uma maçã verde, gente. Fruta cítrica, dá uma aliviadinha
ajudinha ali no estômago, dá uma acalmada no enjoo. Valendo a pena se você começar a sentir alguma coisa, você ir lá no buffet e ver se tem uma maçã verde. Normalmente tem, exatamente porque é indicado para esse tipo de coisa. Assim como gengibre, minha gente. Comer alguma coisa com gengibre, também nunca comi. Porque, gente, na verdade é assim, eu não tenho o costume de ficar enjoada a bordo, entendeu? Aconteceu comigo uma vez só, que eu vou falar pra vocês depois quando chegar um momento aí que eu vou falar dessa dica, o que eu fiz pra resolver. Mas todas essas outras dicas que eu tô dando pra vocês é sim, de fato, que indicam, né, e que resolve muitas vezes as pessoas que têm enjoo a bordo. Então, gengibre também é um outro tipo de comida, alguma coisa com gengibre que ajuda se você tiver enjoado a bordo do seu naviozinho. A outra dica, minha gente, é você olhar pro horizonte, você ir para um olhar aberto. Você ir para um lugar aberto, com o olho aberto, e olhar pro horizonte. Você toma um arzinho, você fica tranquilo. Então, aqui é que eu entro, minha gente. Falei no outro vídeo, vou falar aqui também, que o que acontece? Eu comecei a ficar enjoada num cruzeiro que eu fiz pra Argentina. Foi à noite isso, tava bastante balançando o mar. O mar não. Tava balançando bastante o navio. Eu comecei a ficar incomodada ali com o negócio, entendeu? Daí fui. Era noite ou era dia? Ai, agora eu não sei, mas enfim. Eu sei que eu peguei e fui pra fora, né, do navio, pros decks abertos, fiquei olhando pro horizonte. Só que, gente, eu via o mar assim. E daí eu olhava pra cima e eu via as nuvens assim. Ou seja, zero efeito pra mim. O que eu fiz? Fui pra cabine, fiquei sentada no chão da cabine, olhando pro chão, ou seja, não tinha nada balançando do meu lado, a não ser só a percepção do balanço, mas eu não tava vendo nada balançando. E foi assim que melhorou. Depois que eu tomei um remedinho pra enjoo, naturalmente. Isso não resolveu sozinho não, tá? Mas de qualquer forma, você ir pra deck aberto, você olhar pro horizonte, sem olhar pro mar ou pras nuvens, veja bem, é sugerido que você faça se você tiver enjoado no seu barquinho. Outra dica, minha gente, mas é uma dica que eu vou dar, mas você vai fazer sem mesmo saber que é dica e que vai te ajudar. O que é? Comer direto. Quem que viaja de navio e não come direto? Ou seja, dizem, né, que o estômago, se você tá comendo direto, você não tem chance de enjoar. Não sei cientificamente o que isso interfere, mas que o estômago cheio, ao invés do estômago vazio, ajuda você a não ficar enjoado a bordo do navio. Então, continua comendo. Eu já falei, não se preocupa porque isso vai acontecer sem você pensar no enjoo, que você vai comer direto. E no comer direto, naturalmente, para evitar enjoo, evite frituras, evite alimentos gordurosos, evite açúcar. Isso também ajuda, beleza? E a outra dica, minha gente, beba água. Tá começando a ficar enjoado, bebe um pouquinho d'água, se hidrata, fica tranquilo, fica sentadinho, vai pro deck aberto pra tomar um arzinho. Enfim, a hidratação é muito importante neste momento. E você? Já viajou de navio? Já ficou enjoado? O que você fez pra resolver se você ficou enjoado? Deixa aqui pra mim nos comentários. E é isso, minha gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Já se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu tô aqui com diquinhas pra vocês. E a gente se vê no próximo vídeo.